Para entender o Apocalipse, precisamos identificar os personagens desse conflito final. O Apocalipse fala de uma besta que persegue o povo de Deus, que o mundo vai se maravilhar e seguir a besta, que o dragão dá autoridade à besta e que a imagem da besta vai matar quem não a adorar. Nesta lista, com vários vídeos, vamos descobrir, identificar e desmascarar não só os poderes que foram instrumentos de Satanás ao longo da história, mas também aqueles que serão instrumentos no futuro próximo. Para isso, vamos mergulhar de cabeça em uma passagem enigmática que está em Apocalipse, capítulo 17, versículos 9 e 10, que diz: "E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, e são 7 reis." Bem-vindo ao Enigma das 7 Bestas, um tema fascinante que tem intrigado muitos estudiosos da profecia. Se você tem curiosidade de saber o que vai acontecer em um futuro próximo, se gosta de uma caça ao tesouro e de resolver enigmas, venha comigo desvendar esse mistério, porque, além disso, compreender esse tema pode ser a chave para a sua salvação e a da sua família. Vamos começar. Antes de prosseguir, quero te explicar brevemente por que este vídeo é tão importante. Eu não vou te dizer o que todo mundo quer saber, nós vamos descobrir juntos passo a passo. No começo, pode parecer irrelevante o que estamos analisando, porque vamos falar de reinos que já desapareceram e de profecias que já se cumpriram no passado. Mas é necessário avançarmos dessa forma por vários motivos. Em primeiro lugar, para que você se familiarize e entenda como as profecias bíblicas são interpretadas. Em segundo lugar, para que você possa ver o incrível e surpreendente cumprimento do que já foi profetizado e, assim, perceber que a palavra de Deus é segura e confiável. Em terceiro lugar, vamos avançar pela cadeia profética das 6 manifestações da besta ao longo da história para que possamos entender todos os detalhes delas. E, dessa forma, em quarto lugar, poder estabelecer as bases para reconhecer, sem nenhuma dúvida, qual será a última besta que surgirá nos tempos finais que se aproximam. No Apocalipse, há 3 textos que nos indicam que a besta tem 7 cabeças. Um está em Apocalipse 13, o outro está em Apocalipse 17, 3, e o outro em Apocalipse 17, 7. É muito importante que, para podermos interpretar os símbolos, usemos o primeiro princípio de interpretação, que é que a Bíblia é seu próprio intérprete. Nós não adivinhamos, não especulamos, não filosofamos, mas deixamos que seja a própria Bíblia que sempre nos dê o significado dos símbolos. Por isso existem tantas interpretações diferentes da Bíblia, porque esse princípio fundamental é violado. Para entender o significado de um símbolo, precisamos ir a outras passagens que estejam em clara relação direta com aquela que estamos estudando. Esse é o princípio dos textos paralelos. Então, isso é muito importante. É uma ferramenta que nos protege para que não façamos interpretações baseadas em adivinhação, para que não façamos suposições, para que não forcemos o texto a dizer o que queremos que ele diga. Então, utilizando esse princípio, fica fácil neste caso, porque o próprio Apocalipse, no capítulo 17, versículos 9 e 10, nos diz: "E aqui está a mente que tem sabedoria." As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, e são 7 reis. Então vamos por partes. Até agora, sabemos que é uma besta que tem 7 cabeças e que essas cabeças significam montes e reis. Quero parar nessa imagem simples para te fazer um esclarecimento. Esta ilustração que você está vendo é o começo de um gráfico ou pôster que vai ficando cada vez mais completo até se tornar realmente complexo. Agora, complexo não é o mesmo que difícil. Difícil é algo que só pessoas muito inteligentes conseguem entender, e a mensagem profética não foi feita para eruditos. Ela foi feita para o povo de Deus, para todos, e até uma criança pode entender. Assim como o contrário de difícil é fácil, o de complexo é simples. Por isso, vamos avançar de passos simples em passos simples até conseguirmos completar o gráfico, porque realmente a quantidade de informação que é dada sobre os detalhes dos poderes de Satanás contra o povo de Deus é extraordinariamente completa e com certeza vai te surpreender.
No mesmo capítulo 12 de Apocalipse, onde nos diz claramente que o dragão é Satanás, no versículo 3 nos diz que o dragão também tem 7 cabeças. Isso poderia parecer confuso ou contraditório, porque antes tínhamos lido que era a besta que tinha 7 cabeças. Mas se lermos mais alguns versículos, logo vamos entender. Em Apocalipse 13, versículo 2, falando da besta, nos diz que o dragão lhe deu seu poder, trono e grande autoridade. No versículo 4 do mesmo capítulo diz: "Vi adoraram o dragão que havia dado autoridade à besta." E no versículo 11 do capítulo 13 também nos diz que viu outra besta que falava como dragão. Ou seja, o dragão age através da besta. O dragão a utiliza como um instrumento para poder realizar seus fins e seus objetivos. Ele dá poder, dá autoridade e fala através dela. Assim, agora podemos entender que, assim como a besta tem 7 cabeças, o dragão, ao usá-la como instrumento, também tem essas 7 cabeças à sua disposição. Como acabamos de ler, as cabeças significam reis, mas também montes. Há muitos lugares na Bíblia onde os montes simbolizam reinos. Por exemplo, o reino de Judá é chamado de Monte Santo, o reino da Babilônia, Monte Destruidor, o reino de Israel é chamado de Monte Alto e Sublime, e o reino eterno de Deus, Monte que encheu toda a terra. Aqui na tela eu deixo os versículos para você. Se as cabeças são reinos ou reis, a primeira coisa que nos perguntamos é quais são esses 7 reinos ou reis tão enigmáticos através dos quais o dragão atua? Para poder identificar os reinos, a Bíblia nos leva ao livro de Daniel. Em Daniel há 7 visões, 4 das quais nos falam de 4 reinos que vão governar ao longo da história desde a época do profeta Daniel até o futuro. Existem muitas formas de vincular os reinos de Daniel com os reinos do Apocalipse. Para simplificar o processo, vamos usar a forma mais fácil. No capítulo 7, Daniel tem uma visão sobre 4 bestas que saem do mar, um leão com asas de águia, um urso que se levanta mais de um lado do que do outro, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças e uma besta terrível e espantosa. Depois da 4ª besta, surge um pequeno chifre. É um tema importantíssimo ao qual as visões de Daniel dedicam muitos versículos, mas isso vamos ver em um vídeo separado quando chegarmos a esse assunto. Existem vários motivos pelos quais podemos ter certeza, sem medo de errar, de que as 4 bestas de Daniel 7 representam 4 das 7 cabeças da besta mencionada em Apocalipse. O primeiro argumento é o sentido simbólico da palavra besta. Sabemos que em Apocalipse não é literal, mas simbólico. Primeiro porque não existe uma besta de 7 cabeças e segundo porque no próprio livro nos é dado o significado do símbolo. Agora, na Bíblia, a palavra besta aparece mais de 400 vezes. Incrivelmente, o único lugar onde tem sentido simbólico é em Daniel capítulo 7. Então, se lembrarmos do princípio de interpretação de que a Bíblia é seu próprio intérprete que, para entender o significado de um símbolo, precisamos ir a outras passagens que estejam em clara relação direta com a que estamos estudando, esse ponto por si só já nos autoriza a buscar informações sobre o que estamos estudando em Daniel capítulo 7. O segundo argumento para vincular a besta do Apocalipse aos reinos de Daniel capítulo 7 é o significado dos símbolos. Em Apocalipse 17 de setembro de 10, cabeças significam montes, reino e reis. Da mesma forma, em Daniel capítulo 7, quando um anjo explica a visão para Daniel, ele diz no versículo 17 que essas 4 grandes bestas são 4 reis. E depois, um pouco mais adiante, no versículo 23, ele diz: "E a 4ª besta será um 4º reino na terra." Ou seja, no começo, a besta era um rei, mas depois é um reino, usando ambos os termos de forma intercambiável. Então, se o significado dos símbolos é o mesmo, tanto em Apocalipse quanto em Daniel, é evidente que estamos falando da mesma coisa. Quero te dizer que Deus leva, na Bíblia, o significado dos símbolos a níveis superlativos e o fato de que um mesmo símbolo signifique 2 coisas, rei e reinos, não é por acaso, posso te garantir. O motivo é muito interessante e vamos ver isso um pouco mais adiante. Existem outros motivos que nos permitem vincular Daniel capítulo 7 com a besta do Apocalipse, mas vamos mencionar pelo menos mais um. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, João vê a visão e descreve a besta como leopardo,
com pés de urso e boca de leão, referindo-se claramente às 3 primeiras bestas das 4 da visão de Daniel 7. Até aqui podemos estabelecer que as 4 bestas de Daniel capítulo 7 fazem parte das 7 cabeças da besta de Apocalipse. Deixo o link do próximo vídeo, onde vamos identificar os reinos que essas 4 bestas representam e assim seguir avançando juntos para decifrar o enigma de Apocalipse capítulo 17. Assim, poderemos identificar as 7 cabeças da besta e também desmascarar os poderes que vão atuar nos tempos finais. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo para entender profecias que ainda vão se cumprir.